Queridos, você que pode ficar de pé e pegar a sua Bíblia para lermos um texto bíblico. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. Mateus, capítulo 20. Vamos ler um texto e fazer uma reflexão na palavra de Deus. O Senhor tem sempre uma palavra para o seu povo. Capítulo 20 de Mateus, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim, quem achou, diga amém. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça ou no mercado. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da 11ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro, ou um denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor mais uma vez e pedimos que por tua bondade o Senhor abra a porta da tua palavra e abençoe de uma forma especial, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor a tua graça, que a tua unção esteja sobre a minha vida, que o teu Espírito Santo traga luz ao entendimento de cada um. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Bendito seja o Senhor que vive para sempre. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Eu li o texto, toda a parábola, propositalmente, não havia necessidade de ler um texto tão extenso, mas eu me importei em ler o texto inteiro,
para que possamos ter uma maior compreensão daquilo que está escrito. É interessante que no versículo 1, o Senhor diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. É interessante que o Senhor Jesus, ele faz uma relação, ele traz uma relação acerca do trabalho. Amém? O trabalho, ele faz uma comparação entre o reino dos céus e o trabalho, né? E todo o conteúdo desse texto, a principal referência é o trabalho no reino dos céus. O trabalho no reino dos céus. Por que nós devemos dar importância para isso? O trabalho no reino dos céus. A palavra de Deus diz assim que nós, quando partirmos para a eternidade, existe algo que nós iremos levar para a eternidade. As nossas obras. Aquilo que nós trabalhamos, o nosso trabalho, o resultado dos nossos trabalhos para o reino de Deus. Então veja como é importante essa questão do nosso envolvimento com a obra de Deus. Porque veja bem, eu trabalhei o dia inteiro, cada um aqui trabalhou o dia inteiro. Mas esse trabalho cotidiano, nós não iremos levar para a eternidade. Absolutamente não. O Senhor Jesus, ele faz uma comparação e uma referência para entendermos que, quando nós trabalhamos para o reino de Deus, nós ajuntamos tesouro nos céus. Amém? Então, o tesouro no céu, ele é ajuntado conforme nós trabalhamos para o reino. Então, fica muito claro nesse texto que o nosso galardão, o galardão da igreja, o galardão do povo de Deus, ele está contido no meu trabalho para o reino de Deus. Então, veja bem, o texto fala do pai de família, que representa Deus aqui nas parábolas judaicas. Segundo o contexto cultural das parábolas judaicas, o pai de família sempre vai representar Deus. Amém? E Deus aqui, ele participa em todo o enredo do conteúdo como o grande protagonista em recompensar a todos os trabalhadores da sua vinha. Então perceba que o pai de família aqui é Deus. Amém? Então Deus, ele está presente, descrito como o pai de família. Ele está presente em todas as etapas da parábola. Tanto na primeira hora, quanto na terceira, na sexta, na nona hora. Em todas as horas, o pai de família, ou seja, Deus, ele se apresenta. Ele participa como o grande protagonista. E toda a participação dele é convidando as pessoas para o trabalho. Perceba isso. Toda a participação de Deus é para convidar as pessoas para o trabalho. Porque Deus o tempo todo ele está nos convidando a trabalhar para o seu reino. Algumas pessoas ainda não entenderam isso. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas estão tendo possibilidades para trabalhar para o reino, mas elas não se disponibilizam a trabalhar para o reino. Então Jesus, o pai de família, Deus, ele aparece o tempo todo, e todas as suas aparições é para contratar pessoas. Por que contratar pessoas? Porque Deus não aceita
que façamos nada de graça para Ele. Tudo que nós fazemos para Deus, ou tudo que nós fizermos para Deus, entenda uma coisa e guarde isso: o Senhor irá recompensar. Amém? Nada que nós fazemos para Deus ficará de graça para Deus, porque o Senhor, Ele tem, mas Ele tem tanto, mas tanto, transbordantemente tanto, que Ele se importa de recompensar a cada um, sem deixar com que ninguém fique sem receber a recompensa. Você está comigo? Diga amém. Glória a Deus. Então todos nós somos convocados todos os dias para trabalhar. A preocupação na parábola é que as pessoas estivessem trabalhando na sua vinha. Então ele sai na primeira hora, convoca os trabalhadores, promete pagar o salário do dia. Então ele sai novamente na terceira hora, convoca novamente pessoas e promete pagar o salário do dia. Então perceba que ele não chama ninguém de graça para trabalhar para ele. Todo o trabalho será recompensado. Então veja bem, nós levantamos pela manhã, fazemos uma correria, sim ou não? Fazemos uma correria, e qual é a nossa intenção? Ganhar a recompensa, ganhar o dinheiro. O Senhor, Ele promete, através da sua palavra, a recompensar a todos aqueles que trabalham para Ele. Amém? Então nós precisamos nos despertar com isso, né? Porque a maioria das pessoas, elas não conseguem valorizar o trabalho do reino. Por quê? Tem dificuldade de valorizar o trabalho do reino. Porque tem muita coisa que nós recebemos de Deus e nem sequer vemos que recebemos de Deus. Amém? Nós recebemos, mas não conseguimos visualizar o que nós recebemos muitas vezes. Tem coisas que obviamente são perceptíveis, mas tem coisas, eu acredito que a maioria delas são imperceptíveis aos nossos olhos, né? Porque, queridos, segundo o contexto sagrado, existe uma afronta tão grande, uma batalha tão imensa, uma batalha terrível sendo travada no campo espiritual contra a vida da igreja, contra a vida de cada um de nós, e esse bem de proteção, esse bem de ser guardado, de ser livrado, de ser abençoado, esse bem é tão imenso que nós não sabemos medir, e nem muito menos enxergar isso. Queria que fosse como o profeta Eliseu, que disse assim, né? Orou a Deus e pediu para que Deus abrisse o olho, né, do seu companheiro, para que ele pudesse enxergar a quantidade de anjos que estavam ali ao redor, guardando a vida deles. Então, Eliseu pede para que Deus abrisse os olhos espirituais, né, daquele homem. Então, se nós tivéssemos essa possibilidade de ter os nossos olhos espirituais abertos, para enxergar tamanha recompensa que nós recebemos de Deus e podemos receber quando nós trabalhamos para o reino de Deus. Então, porque nós não enxergamos a maioria dessa tamanha recompensa, as pessoas não conseguem valorizar. Mas é interessante, o camarada levanta cedo e vai trabalhar, vai picar o cartão, porque ele quer receber no final do mês o salário, o dinheiro, porque ele sabe que ele vai receber a recompensa do dinheiro, né? Para o reino de Deus, não podemos ser céticos a ponto de achar que Deus vai nos convocar e não vai retribuir para nós. Porque veja bem, você tem saúde hoje, é porque Deus te deu saúde. Você tem proteção hoje, é porque Deus te deu proteção. Você tem vida, porque Deus te deu a vida. Você tem
o bem que você precisa para a tua sobrevivência, pois é Deus que proveu e provê e proverá todas as coisas para você. Aleluia. E é interessante que nós lemos na palavra de Deus, a palavra de Deus diz assim, que o sol nasce tanto para justos quanto para injustos. Olha que coisa interessante. O sol nasce tanto para justos quanto para injustos. Esse texto está falando de recompensas que nós recebemos de Deus. Amém? Recompensas que nós recebemos de Deus, e recompensas que o ímpio também recebe de Deus. Agora entenda uma coisa, se Deus sabe recompensar ao ímpio que não glorifica o seu nome, imagine a você que reconhece-o como Senhor e Salvador da sua vida, imagine você, que tamanha recompensa é que o Senhor tem para a sua igreja. Glória a Deus. Então, se nós abríssemos os olhos para entender nessa dimensão da palavra, acerca da recompensa que nós recebemos e podemos receber ainda mais do Senhor, sabe o que é que faríamos? Seríamos mais aprimorados no trabalho de Deus, seríamos mais cuidadosos com o trabalho de Deus, seríamos mais aplicados com o trabalho de Deus, ou seja, não perderíamos uma oportunidade para servir no altar, jamais perderíamos uma oportunidade para servir no altar, porque quando nós servimos a Deus, quando nós trabalhamos, quando nós colocamos as mãos, isso está falando de você colocar a mão, de você atuar, de você pegar, de você participar, de você estar junto. Se nós entendermos dentro dessa ótica que o texto está nos ensinando, nós seríamos muito mais abençoados do que estamos sendo abençoados. Porque quanto mais você se aplica na obra de Deus, maior é o seu galardão que está preparado, está nas mãos do Senhor. Aleluia. E olha, veja bem, a recompensa que nós recebemos de Deus, ela pode vir em todas as áreas da vida, na saúde, no intelecto, na vida emocional, na vida espiritual, na vida material, todas as áreas das nossas vidas poderemos ser recompensados pelo Deus eterno. Agora entenda uma coisa, o Senhor está nos convocando a trabalhar. É esse o ensinamento do texto, é o trabalho. O tempo todo é o trabalho e o tempo todo o Senhor participa do enredo, né, da parábola, participa indo até as pessoas e convocando as pessoas para o trabalho. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos trazer à tona a nossa memória a necessidade que há de estarmos trabalhando para o reino de Deus, se é que acreditamos que teremos uma recompensa. Aleluia, glória a Deus. Então veja bem, a principal referência é o trabalho no reino dos céus, o trabalho no reino dos céus, não é o seu trabalho secular. Nos tempos de Jesus, a primeira hora era às 6 horas da manhã, quando começa o dia, os primeiros raios de sol, aí começa o dia. A terceira hora refere-se a 9 horas da manhã. A sexta hora, às 12 horas. A hora nona, às 15 horas. Né? Então, o dia são divididos em 12 partes. Então, portanto, 3 horas depois que os primeiros trabalhadores começaram a trabalhar, o chefe de família, Deus, saiu ao encontro de muitos ociosos por onde ia. Ele encontrou muitos ociosos, né, por onde andou, e convidava-os para trabalhar e receberem recompensas pelo seu trabalho. É uma coisa interessante que nós encontramos nesse texto, é que Deus, o pai de família, ele convoca pessoas e promete-lhes salário
e coloca para trabalhar na sua vinha, e ele espera 3 horas se passarem. Então, na terceira hora do dia, às 9 horas da manhã, ele sai novamente, e o texto diz que ele encontra pessoas ociosas. O que é uma pessoa ociosa? É uma pessoa desocupada. Amém? Uma pessoa ociosa é uma pessoa desocupada. Eu quero fazer a referência novamente para vocês, que a ocupação aqui é no reino de Deus. Amém? Ah, pastor, eu não sou nenhum desocupado, porque eu trabalho até em 3 empregos, 4, tem gente que trabalha em 3, 4 empregos, 2 empregos, né? Não é nesse tipo de trabalho que o texto está nos ensinando. O texto está falando do trabalho para o reino de Deus. Então, o Senhor, ele encontra muitas pessoas ociosas, desocupadas, né? Sem trabalhar. E o que é que ele faz? Ele convida essas pessoas, ele chama essas pessoas para trabalhar para ele. O versículo 3, aqui, os ociosos no mercado ou na praça, né? O texto diz assim: saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça ou no mercado. Ou seja, o chefe de família foi ao mercado ou à praça e encontrou várias pessoas desocupadas e os enviou para trabalhar oferecendo salário. Veja bem como é interessante isso aqui. Ele sai, e qual é o foco dele? Os desocupados. Ele vai a uma praça ou a um mercado, uma praça ou no mercado, está fazendo referência a um local que tem muitas pessoas, amém? Muitas pessoas. E ele então, o foco dele é naquelas pessoas que estão desocupadas, que estão ociosas. Ele vai até aquelas pessoas que estão desocupadas. Aí eu pergunto para você, quero fazer você pensar: será que o foco do Senhor mudou? Será que Ele está observando aqueles que estão desocupados ou não? Será que Ele parou de se interessar por aqueles que estão desocupados no seu reino? Ou será que está todo mundo trabalhando e não tem o que Deus cobrar? Será que está todo mundo empenhado, trabalhando, e não tem por que Deus cobrar? Será que está todo mundo empenhado, né? Chega em casa, lê a Bíblia, prepara uma palavra, ensaia, prepara um louvor, se programa para evangelizar, se programa para fazer missões, para trabalhar para Deus, para ensaiar. Será que está todo mundo envolvido no trabalho do reino, a ponto que não haja uma necessidade de Deus procurar aqueles que estão desocupados? Será? Qual será a nossa realidade? A minha realidade eu sei. Eu quero fazer cada um de vocês pensarem. Porque veja bem, nós queremos ser recompensados. Ainda hoje um jovem, um adolescente me perguntou assim: quando a gente entrega o dízimo na casa do Senhor, a gente entrega um dízimo, por exemplo, a gente entrega um dízimo agora, isso foi a reflexão dele, a pergunta para mim, a reflexão dele e a pergunta foi para mim. A gente entrega o dízimo na casa do Senhor, e aí a gente entrega, por exemplo, a gente começa entregando R$10, porque recebeu 100, depois R$15, porque recebeu 150, e depois R$20, porque recebeu 200, e assim vai subindo, e sempre vai subindo, Eu olhei para ele assim: é porque tem que subir sempre, não pode voltar, porque a gente está sendo fiel. Então, se a gente está sendo fiel, então Deus tem a obrigação de ser também fiel com a gente. Era esse o raciocínio dele. Aí eu respondi para ele assim: mas as recompensas de Deus não é apenas financeira. As recompensas do Senhor, ela é muito além da recompensa financeira. Amém? Então, quando nós trabalhamos para o reino de Deus, as recompensas, elas estão muito além da recompensa financeira.
né? Ser fiel no dízimo na casa do Senhor, certamente que você será abençoado financeiramente, porque a palavra de Deus, ela promete isso. Mas não é apenas isso. Eu nunca fui internado na minha vida. Eu nunca fui internado. Eu estou com 49 anos de idade, irmãos. Eu nunca fiquei internado em um hospital. Isso é o quê? Isso é bênção de Deus para a minha vida. Isso é um privilégio de Deus. Nós estamos vivendo num mundo onde o alimento é tudo contaminado, cheio de veneno, cheio de coisa. E a gente, por exemplo, eu evito comer muitas coisas. Às vezes pago um pouco mais caro por uma coisa que não é transgênica, para evitar comer alguma coisa transgênica. Porque foi mexido lá, o grão, né? E mesmo assim a gente sofre retaliações por todos os lados. Então eu entendo com isso que a mão de Deus tem guardado a minha vida de uma forma especial. Aleluia. Glória a Deus. Então, para esse reconhecimento, eu me aplico todos os dias ao trabalho no reino dos céus. Eu me aplico no meu trabalho, mas eu me aplico mais ainda para o meu trabalho no reino dos céus. Aleluia. Porque a cada um de nós o Senhor deu uma função e um dom, sim ou não? A cada um de nós o Senhor deu. Se eu tentar tocar um instrumento desse, não vai sair, porque eu não consigo tocar um instrumento desse. Então não adianta. A cada um Deus concedeu um dom e uma função. E dentro dessa possibilidade que o Senhor concedeu, Ele vai cobrar de cada um de nós, queridos. O Senhor vai cobrar de cada um de nós. Então perceba, nós estamos tendo tempo para servir no altar. Por que não servir? Por que não servir se nós estamos tendo tempo suficiente para servir? A maioria das pessoas, elas querem ser abençoadas. Querem o Deus querem a bênção do Deus da bênção, mas não querem trabalhar, né? E é tão interessante que existe algo natural do ser humano, né? Imagine uma pessoa, dobre a sua atenção, eu estou encerrando. Imagine uma pessoa no seu primeiro dia de emprego. Primeiro dia de emprego, a pessoa está ali na sua sessão de trabalho. Imagine uma empresa grande, e aí várias sessões de trabalho, e é o primeiro emprego daquela pessoa em tal sessão ali, naquela sessão ali. E a pessoa começa a trabalhar, e de repente chega o patrão, e começa a observar aquela pessoa trabalhando. O que aquela pessoa vai fazer? Querer mostrar serviço. Isso é natural. A pessoa vai querer mostrar serviço, vai ser o mais ágil possível, vai fazer da melhor maneira possível, porque o patrão, aquele que paga, aquele que recompensa, e está olhando para ela. Então, naturalmente, ela vai o quê? Dobrar a sua atenção, a sua agilidade, e fazer as coisas tudo da melhor maneira possível, porque o patrão está olhando para mim, então eu tenho que mostrar serviço, porque eu acabei de ser contratado. Por que será que com o reino de Deus a gente não tem esse estalo? Né? Por que será que com o reino de Deus as pessoas têm uma dificuldade ela fica em casa assistindo novela, arruma um passeio, no dia de culto aí, vai assistir uma novelinha, vai assistir um filme, vai assistir uma série, vai passear no shopping, vai fazer alguma coisa, no dia de culto, no dia de servir. Não que você não deva servir nos outros dias. Eu preciso ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, todos os dias, amém? Glória a Deus. Mas existe o dia de culto, é o dia em que eu devo mostrar serviço. Para quem? Para o pastor? Não, para Deus, porque Ele está olhando para nós. As igrejas estão tão escassas, meu irmão.
você não tem noção do que é a realidade que está virando. A cada dia, o nosso país está entrando numa sequidão espiritual. Se você fizer um tour, fazer uma caminhada em todas as igrejas aqui de Campinas, hoje, na quinta-feira, você vai ficar horrorizado de ver. Você fala, meu Deus, cadê o povo crente que não vai para a igreja? Cadê o povo crente que não vai para a igreja? Porque essa visão de trabalho que a parábola está nos ensinando, está longe, passando longe da mente da maioria das pessoas. Mas elas querem ser abençoadas. Elas querem receber a recompensa. Recompensa de quê? Irmão, o texto é muito claro. Nós receberemos conforme o nosso trabalho. O texto é muita clareza, sim ou não? É muita clareza no texto. Você recebe conforme o seu trabalho. Então o texto está falando de trabalho, é o próprio Deus falando do reino de Deus. Então Jesus está fazendo uma comparação de como é o reino de Deus. O reino de Deus não é para preguiçoso, dobre a sua atenção. O reino de Deus é para quem é trabalhador, aleluia. O reino de Deus é para quem é digno de receber a recompensa. Glória a Deus. Então, olhe para você mesmo, você é digno de receber recompensa no reino de Deus? Porque se você trabalha, você recebe. Se você não trabalha, você não recebe. Com Deus também é assim, né? Se você não for trabalhar, né, você vai perder um dia de trabalho. Vai ser descontado na folha de pagamento um dia de trabalho. Se você insistir, você vai ser mandado embora. Vai ser dispensado. Não é assim que funciona a vida normal, a vida natural? É assim. No reino de Deus, nós seremos recompensados segundo o nosso trabalho. Pelo amor de Deus, abra o seu entendimento. O nosso trabalho nos concede recompensa em Deus. Então não perca tempo, não deixe o tempo passar, porque você não consegue voltar um milímetro atrás, você não consegue voltar 1 minuto atrás, você não consegue voltar aquilo que passou, aquilo que se perdeu. Nós não conseguimos, nós somos incapazes. Se eu deixar passar hoje a oportunidade de servir, amanhã é uma outra oportunidade, essa você já perdeu. A de hoje, você já perdeu. Então vamos nos aplicar para a oportunidade de amanhã, porque pela graça e misericórdia de Deus, se amanhã nós acordarmos, nós teremos uma nova oportunidade. Então essa nova oportunidade te dará o direito de você receber recompensa se você trabalhar. Então não adianta achar que você não vai trabalhar, você vai ficar numa boa e Deus vai te recompensar. Recompensar o quê se você não trabalhou? Então, quanto mais trabalho, mais recompensa. Quanto mais trabalho, maior é o seu galardão. Amém? Você está me entendendo? Quanto mais eu trabalho, maior é o meu galardão. E quem é que dá essa recompensa? Deus. É o próprio Deus que traz essa recompensa, que vai ministrar essa recompensa a cada um de nós. É interessante, eu vou encerrar aqui, é interessante que conforme ele sai na terceira, na nona, né, em cada hora que ele sai, ele encontra pessoas ociosas, e a classificação de cada pessoa em cada período que ele saiu para procurar, cada vez vai ficando pior. Porque veja bem, ele encontra pessoas e oferece trabalho, depois ele encontra pessoas no mercado ou na praça e oferece trabalho, de repente ele encontra pessoas que estão sem rumo. Por que vocês estão andando aí sem rumo? A gente não tem ninguém que chamou a gente, que contratou a gente. Os trabalhadores aqui da última hora é o pior grupo. Se você não percebeu,
abra os seus olhos e dobre a sua atenção. Os da última hora é o pior grupo, porque eles estão lá, já na última hora, o dia já está acabando, dali 1 hora o sol se põe e acabou o dia. E eles passaram o dia inteiro, de braço cruzado, andando sem rumo, e sem nenhuma preocupação de que o dia estava acabando. Será que tem gente hoje assim? Porque nós estamos na última hora. Quantos acreditam assim? Diga amém. Nós estamos na última hora. Nós somos esses trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora aqui é eu e você. Porque nós estamos aguardando a vinda de Jesus. Então nós estamos na última hora. E na última hora tem muita gente de braços cruzados, andando sem rumo, sem destino, sem entender. Sabe o que significa? Tem muitas pessoas que ainda não entenderam que foram chamados, que foram vocacionados, que são pessoas especiais, que Deus escolheu em meio a milhares e milhares, milhões de milhões que não querem saber de Deus. O Senhor escolheu você, o Senhor escolheu a mim, o Senhor nos escolheu para servi-lo. Aleluia, glória a Deus. Agora preste atenção, a última hora já está acabando, querido. Daqui a pouco a porta da graça vai se fechar. E tem pessoas que ainda não entendeu, estão ainda de braços cruzados, dizendo assim, o Senhor chega para eles e fala assim, por que vocês estão aí? Parados, ociosos, desocupados, o dia já está acabando, vocês não perceberam que o dia está acabando? E eles questionam, mas ninguém assalariou a gente, ninguém prometeu, ninguém vai dar recompensa para a gente trabalhar, então a gente está aqui, né? Desocupado. Tem muitos assim pensando assim, como que se Deus fosse um patrão que não tem condição de pagar para você. Ele é o dono do ouro e da prata, aleluia. Ele é Senhor do universo, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele tem sobre o seu domínio e sobre sua custódia todas as coisas. Se tem um patrão que você precisa se esforçar a trabalhar, é o Deus eterno, bendito seja Deus para sempre, porque Ele pode recompensar a cada um de nós, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Então nós precisamos despertar para o trabalho, porque nós somos os trabalhadores da última hora, aleluia, os trabalhadores da última hora, glória a Deus. Os profetas do Antigo Testamento, os homens de Deus e as mulheres de Deus do do Antigo Testamento são os trabalhadores da primeira hora do dia, aqueles que começou quando os raios do sol ainda nem apareceram direito, eles começaram a trabalhar, mas agora não. Escute uma coisa, o dia está acabando, a hora está acabando, o tempo está acabando, o tempo é precioso e ele está se findando, e ouça a voz de Deus te chamando nesta noite, dizendo, vem trabalhar, crente, porque tem recompensa nos céus para você, tem recompensa no céu para aquele que é trabalhador, para aquele que trabalha tem recompensa no céu, mas para aquele que é ocioso é o mesmo que preguiçoso, para aquele que é preguiçoso não haverá recompensa dos céus. Fique de pé, por favor. Então existem os ociosos, os preguiçosos e os trabalhadores. Abra o seu coração, porque o Senhor tem algo especial para você nesta noite. Mude a sua visão, mude o seu pensamento, em nome de Jesus, e desperta para o trabalho, porque nós estamos na última hora de trabalho. Glória a Deus, é a última hora. E na última hora nós temos que ser os melhores possível. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor que vive e também reina para sempre. Vamos encerrar com uma oração. Pastor Joey, vem cá fazer esta oração. Que Deus abençoe.